Bonjour, meu povo! Chegamos! Então é Natal, Ano Novo também. E é o nosso último mês de nota astral. Espero que tenha ajudado na prática. Nós vamos agora explorar as lunações de dezembro seguinte. Se você tem esse eixo de Sagitário e Gêmeos preponderante no seu mapa, ou seja, você tem um estélio, você tem casas angulares 1 e 7, 4 e 10, tá? Ou, sei lá, tá na profecção do ano de uma dessas áreas, o ascendente da Revolução Solar ou o meio do céu tá numa dessas áreas. Cara, setembro é um mês babado, porque esse eixo tem um monte de coisa acontecendo, né? E as duas lunações são muito simbólicas dentro desse contexto. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente tem um Júpiter em debilidade passando por Gêmeos e a gente tem o Mercúrio retrô em Sagitário. Então, assim, ó, estamos ali, né? Estamos, porque eu tenho ascendente Sagitário, mas vamos explorar então as lunações, tá? A gente aqui sempre olha para os ciclos longos das lunações, tá? A gente vai começar então explorando a lua nova em Sagitário, que acontece já no início do mês de dezembro, tá? Lembrando que a lua nova é o quê? É a junção, né? Do Sol e da Lua, que acontece a 9 graus e 32, né, minutos. Então, se você tem nos signos mutáveis, mas principalmente nesse eixo, tá? De Sagitário e Gêmeos, algum planeta, algum ponto relevante próximo dos 9 graus, para você ter mais ênfase. Nossa, Nemi, meu ascendente está 5 graus de Sagitário. Relevante. Neme, o meu meio do céu está a 10 graus de Sagitário. Relevante. Neme, meu Mercúrio tá ali, né? Tá ali cheirandinho a 8 graus. Relevante, tá? Então veja o que é relevante. E quando bate num ponto, lembra que esse ponto tem regência. Ah, bateu no meu Mercúrio. Opa, essa lua nova pode estar conectada com a área de Virgem e Gêmeos também, por causa da questão mercuriana, tá? Não pensa só na questão da comunicação, da fala, sim, claro, né? Faz parte, mas veja dentro de um contexto do mapa o que representa, tá? Se nós temos uma lua nova em Sagitário, que não tem luz, que é um processo sementinha, né? A gente tem uma conexão direta com Júpiter, que está no signo oposto e ele está numa debilidade, tá? Então a gente tem aqui um tete a tete, porque Mercúrio está aqui, né, em Sagitário, Júpiter, que é o regente, a gente tem o que a gente chama de recepção mútua, tá? Só que é o seguinte, isso é aquelas discussões um pouco espinhentas, sabe? Há uma linha que é uma cooperação, então é bom, tá? Eu particularmente vejo aquela coisa, é bom para quê? Para o que se propõe no mapa. São duas debilidades. Então, um pouquinho de atenção, tá? Nós temos aqui o Júpiter, então, retrógrado, né? 17 graus, tá? Então, 17 graus dos signos mutáveis, tá? Então, perceba que a gente tem uma nuance aí entre 9 e 17, né? Que tem bastante coisa acontecendo, tá bom? Você tem algum ponto, né, próximo aí, tá? Então, veja o que é de relevante. Lembra que uma lua nova, a gente tem um processo que vai se desenvolvendo até o culminar da lua cheia, tá? Lua nova, lua cheia, lembra do desenvolvimento, né? Lua nova, lua cheia e quarto minguante e nova de novo. Então, a lua cheia não é a finalização do processo, é eu chegar no ponto máximo de amadurecimento, de visibilidade daquele assunto. Agora eu vejo, né, o que foi todo esse borogodó. Então, vê o que começa a se desenvolver com bastante ênfase e que vai culminar lá no mês de junho, tá? Óbvio que você já pode perceber que junho, o que eu tenho junho que é relevante para uma lua nova em Sagitário de 2025? Mudança do regente, né? Esse Júpiter vai sair de uma debilidade, ele vai ganhar uma dignidade a partir do dia 9, se não me engano, tá? Então a gente vai vendo todos esses processos aí. Então vamos lá, vamos observar aqui então, fazer uma análise do mapa. Não vamos nos apegar às casas, porque isso vai depender em qual lugar do mundo você está. Então nós temos aqui a Lua Nova, que é esta conjunção, certo? Os dois juntinhos. Mercúrio também está aqui em Sagitário, está retrógrado, então significa que isso aqui está, né, aplicativo, tá? Então a gente tem bastante coisa em Sagitário. E nós temos o eixo, tá? Então nós temos aqui uma conexão interessante acontecendo. Interessante em que sentido? Com ênfase. É boa, é ruim, né? Contexto, tá? No, no ponto genérico, é um pouquinho de cautela, um pouquinho de atenção, tá? Nós temos aqui, claro, nós poderíamos olhar também para essa questão desse. Eu não vou pegar tanta referência para não ficar tão lotado de informação, tá? Mas, por exemplo, a gente tem também um Marte, né? Isso aqui já está separativo, mas ainda está muito próximo, tá?
Mas vamos pegar só esse eixo aqui, tá? Se eu tenho 2 pontos em debilidade, o que que eu tenho que ter uma certa atenção aqui? Se tiver algum processo, ó, esse Mercúrio que comanda o regente, que comanda essa alunação, ele está retrógrado e ele está olhando para o ponto da alunação. Então, é uma lua nova? Ai, é início, é começo, são coisas novas. Necessariamente. Essa é uma alunação que pode carregar coisas mal resolvidas, conversas ou acordos mal estruturados. Por exemplo, isso acontece de repente aqui. Vamos imaginar que isso seja ligado ao mapa natal, né? Se tem tanta coisa aqui no eixo financeiro, né? De repente a pessoa ela está começando ali ou está negociando um projeto que vai ter uma injeção de capital pesada. Teria um pouquinho de atenção, ver se é bem aquilo que parece ser, né? Porque aqui é uma conotação que às vezes a gente compra gato por lebre, tá? Como é algo que tem 2 retrógrados, às vezes alguma situação que já vem vindo, a gente se questiona, será que é isso mesmo? Será que estou indo para o lugar certo, né? Ou às vezes, lembra que é um jogo que tem debilidade, eu me empolgo e aí eu vejo, peraí, será? Eu tenho que ter um pouquinho de cautela aqui, tá? É benéfico, mas é bom ter cautela. E aí vai depender, né, da conexão do mapa. Mas vamos ver aqui como tá. Então vamos primeiro pensar. Tem algum ponto onde acontece a alunação? Sagitário. Então nessa casa 3, tá? Vamos lá. Objetivo de leitura, né? Lua nova e Sagitário próximo do grau 9. O que representa a casa 3? Irmãos, pessoas próximas, né, nesse desenvolvimento, deslocamentos, viagens curtas, ensino rápido, né, às vezes mais técnico, por exemplo. Aqui eu tenho a 12 da 4, eu tenho então prejuízo, às vezes, com imóveis, ou literalmente da família de origem, né? Perdas familiares também, tá? Às vezes tem coisas que a gente, como o mapa vê pessoas da nossa vida, tá? Às vezes não é necessariamente com a pessoa, mas faz parte do meio dela, tá? Então tá, entendi o contexto de casa 3, beleza. Agora eu vou ver, tá, mas eu tenho que entender onde que tá o regente no meu mapa, certo? Então, no meu mapa, eu tenho Júpiter chuchuzão, hein? Olha que bonitão. Então, isso aqui já me diz, tá, peraí, mas poxa, tá bacana no mapa dessa pessoa. Deixa só eu ver aqui, tá, poxa, ó, uma lua com Vênus. Então, assim, a alunação tá tensa, mas no mapa dessa pessoa tem pontos de suavização. Aqui pode ser uma questão de negócios e carreira e trabalho, né? Ó, aqui também tem uma casa 6, né? Então, poxa, deve ser às vezes começa uma sementinha, um projeto. Como tem retrogradação, pode não ser uma coisa totalmente nova, às vezes a pessoa já está conversando, já está, né? Fazendo as conexões, ela só ainda não começou, mas ela já está com aquela ideia. Lembra que tem retrogradação nessa alunação. E pode estar diretamente conectada, então, com a questão da carreira. Aí a gente vê também que, no caso aqui, a gente tem ali o Sol já no início, mas tem o Mercúrio também na sequência, né, do mapa da pessoa. Casa 9. A pessoa está numa transição, por exemplo, não sei se está fazendo notação aqui, na questão de carreira, ela está aprimorando algum tipo de conhecimento que ela quer colocar em prática. O que me chama atenção, lembra que a gente falou que no culminar lá da lua cheia, a gente vai ter esse Júpiter migrando, entrando numa dignidade, ganhando aqui a questão da carreira. Então, pode ser um projeto que às vezes ele não está. Sabe aquela coisa que começa, a gente não tem muita certeza, às vezes a gente começa de um jeito, vai meio torto, como a gente fala, mas há uma tendência, no momento da lua cheia, ou de trazer um resultado bacana, ou de ter um ganho, né, uma melhora, tá? Aqui, claro, se você for avaliar tudo, a gente teria que entender, como já olho para esse ponto aqui, eu já olho para esse Marte, eu já perguntaria também, tá, mas será que a pessoa não tem uma sociedade de trabalho? Será que tem uma conexão, sei lá, com irmãos, negócios com irmãos, né? A gente teria que olhar todos os outros pontos, tá? Mas eu sei que fica complexo, então primeiro pega onde que está acontecendo, costura com o mapa, lembra do tom da alunação, mas sempre vê qual é o peso no próprio mapa que você está avaliando, tá? Porque às vezes a gente tem um trânsito muito tenso no céu, mas não quer dizer que no seu mapa seja, né, essa tensão seja, assim, explorada, né? Tem pontos de suavização. Assim também como às vezes a gente vê trânsitos que, nossa, agora sim, agora vai, né? E aí não acontece nada, ou tipo, até acontece, mas não era na mesma proporção, né? Então a gente sempre tem que olhar o que o próprio mapa fala, tá?
Se essa pessoa, aqui eu não tenho, mas se essa pessoa tiver, por exemplo, numa profecção de casa 3, né? Então tem muito mais relevância, tá? Às vezes o regente nem precisa ser o próprio ascendente da Revolução Solar, mas o próprio regente está ali próximo ao grau 9 de Sagitário. É importante essa alunação para o ano, para esse desenvolvimento dos 6 meses, tá? E aí o assunto é o assunto que o próprio mapa mostra, tá bom? Aí nós vamos ter ali na semana do dia 12 de dezembro, uma lua cheia em Gêmeos, tá? No dia 12 também a gente termina o período de Mercúrio retrógrado em debilidade Sagitário, mas lembra que ele tem um período de pós-sombra, né? Então aqui a gente já tem o eixo 23 graus e 52, né? Então você tem algum planeta próximo ao grau 23, tá? Você pode também conectar, como a gente tem muita coisa acontecendo nesse eixo de Sagitário com Gêmeos, você pode até conectar. Poxa, teve uma lua nova em Sagitário, agora tem uma lua nova em Gêmeos, quais são esses pontos? E cruzar esse período, porque nesse caso tem muita relevância, né? E aí cruzar com o desenvolvimento da lua nova para os 6 meses e a lua cheia de Gêmeos, o que veio acontecendo desde junho de 2024, tá? Então você vai olhar o eixo agora, que você tem uma lua cheia, eu tenho o quê? A oposição de Sol e Lua, uma visibilidade muito grande, com o Mercúrio aqui que vai estar bem assim, estacionário para direto, né? Aquele, imagina um carro assim, para arrancar, né? Tem muito poder, tá? E aí a gente vai ter, claro, o Mercúrio que comanda, então, em Sagitário, e o próprio Júpiter, né, que comanda também, o outro ponto vai estar em Gêmeos. O Júpiter continua na debilidade, né? Então, ambos estão em debilidade. A única coisa aqui é que o Mercúrio já vai estar se preparando aí para entrar no movimento direto, tá? Então vamos lá. Ó, nós temos aqui então o Sol em Sagitário, a Lua aqui em Gêmeos já está separativa, né, deste Júpiter retrógrado. Então tem coisas que às vezes vem dessa alunação dos 6 meses que já ficou para trás, tá? Aqui já tem outro desfecho, né? Se você tiver, claro, pontos relevantes, né, próximo, por exemplo, o meu Júpiter está 22, então pega muito próximo aqui do Sol nessa oposição. Entenda tudo o que aquilo representa, né? Então, as áreas que comanda, tá? Aqui a gente tem um ponto, um pico de amadurecimento para o assunto desta alunação, porque aqui nós estamos falando da lua cheia. Então, está no eixo de relacionamento? Tá, então o que aconteceu de relacionamento na minha vida de junho para cá? Teve alguma mudança, né? Sou casada, não sou? Surgiu alguém? Surgiu uma parceria de negócios, tá? Tá dando certo? Tá bacana, não tá? Tem alguma coisa... Aqui já seria, como é um aspecto separativo, às vezes tem coisas que já ficaram para trás, tá? Que já, tipo, se desenvolveram ali. O cachorro agora resolveu engasgar. Mas, enfim. Tem coisas que já se desenvolveram, tá? Então, aqui seria muito mais aquele momento de avaliação. Ainda mais com esse movimento desse Mercúrio estacionário para direto, tá? Às vezes pode surgir a resolução de alguma coisa, tá? Que, dependendo aqui, né? Às vezes não é que dependa da pessoa, tá? Se for no eixo 4 e 10, pode ser uma questão de vida privada, carreira, tá? Objetivo de vida, né? O que eu venho desenvolvendo em relação aos meus objetivos desde junho, sabe? Tá dando certo? Não tá? Teve alguma coisa que eu precisei resolver? Teve alguma coisa que ficou mal resolvida, mas que agora fica escancarada? Já observa, né, o desenvolvimento nos dias ali que Mercúrio começa no movimento direto. Às vezes vem uma informação, às vezes eu brinco, tem aquela coisa que cai no colo, né? Nossa, eu nem tava procurando. Quando eu vi, caiu no colo essa informação para mim, tá? Aí você vai pegar, então vamos pegar o exemplo. Eu tenho alguma coisa neste eixo? Ele está ativo no ano? Ele é relevante no meu mapa? Então, tem alguma questão, por exemplo, no grau 23? Aqui não tem necessariamente no grau, mas a pessoa tem os dois sociais, tá? É um eixo de casa benéfico. Esse Júpiter também tá muito bonitão, né? São dois mapas com bom Júpiter. Então não toca, mas é relevante, tá? Óbvio que se tocasse, ia pegar ainda a ênfase daquele planeta para também as casas que ele comanda, tá? Então aqui pode ser uma questão de ganhos, não sei se a pessoa tem filhos ou não, não sei se a pessoa de repente está querendo colocar em prática algum projeto, ou já colocou, porque aqui é uma lua cheia, né? Algum projeto de carreira criativo, né? Como se, assim, o mapa vê pessoas na nossa vida. Se a pessoa tem filhos, como é uma lua cheia em Gêmeos, às vezes são coisas que acontecem na vida dos filhos, né? Tem alguma situação de trabalho, de repente, para o filho, sei lá, alguma proposta, alguma coisa que aconteceu e que agora, de repente, tem aquele ponto de amadurecimento, tá dando certo, não tá, tá? Por que eu olhei de trabalho, tá? Porque eu vi pela questão de derivadas aqui, né? Se aqui é o filho,
aqui seria 7, aqui seria 6, tá? Poderia ser de saúde? Poderia também, tá? Você pode derivar, né? Eu sei que fica um pouquinho mais complexo, tá? Então, pega o que representa o eixo e veja que uma lua cheia, ela já vem de um desenvolvimento de 6 meses, tá? Embora eu tenha, né, um Júpiter em debilidade, o que eu poderia ainda, assim, explorar ainda mais com essa alunação? É que essa pessoa, quem aí entende de ciclos planetários, ela tá o quê? Ela tá no momento da oposição de Júpiter. Dentro do ciclo planetário que envolve aqui, né, esse processo da alunação, a pessoa está no momento de resolução, tá? Por exemplo, não tenho filhos, às vezes a pessoa começa a pensar em ter, né? Não quero, né? De repente pode ser uma reflexão sobre esse assunto. Não tenho, não quero, não faz parte do meu processo, mas de repente eu tenho aqui um hobby, um talento que eu deixei, lembra da retrogradação, eu deixei para trás, mas agora eu quero retomar. Excelente momento, tá? Então, o que é importante? A gente entender qual é a probabilidade que o mapa mostra, tá? E é claro, aqui eu não tenho contexto, mas às vezes a pessoa consegue enxergar o que está acontecendo na minha vida, o que veio desse desenvolvimento ali, então, desde junho, tá? Com essa alunação. Você pode olhar também para os processos, tá? A gente teve um momento de tensão ali entre julho e agosto. Lembra aquelas quadraturas, Saturno em câncer, em peixes, e Marte e Júpiter em gêmeos, tá? Então, se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, pode também, tá? Ou se não, pega só essas referências que você já consegue puxar bastante informação, tá? Perceba que bem nesse final de ano, a gente tem muita coisa borbulhando mercuriano, né? Se pega pontos tensos no seu mapa, tá? De repente você tem tensões com Marte e tal. Tem um pouquinho de atenção com brigas, desentendimentos. Desentendimentos no sentido de uma pessoa às vezes interpretar uma coisa e não ser bem aquilo, ou a gente às vezes, né, interpretar algo dentro de uma dinâmica e depois que passa a gente, sabe, quando a gente olha para trás e diz assim, nem era bem assim, né? Porque a gente tem esse tom, tá? E lembra que a gente vai ter o Marte também, né? Nessa questão retrógrada, tem muita coisa acontecendo nesse final de ano, tá? E aqui a gente está isolando as variáveis para não ficar muita informação, porque senão fica um pouquinho complexo. Principalmente para quem é iniciante. Se você já fez curso de promessa natal, né? Você sabe cruzar tudo isso e você consegue elaborar as possibilidades, tá? No de preditivas a gente aprende também, tá bom? Pega essa alunação, vê o que veio se desenvolvendo nos últimos 6 meses e conecta agora com o processo que vem para o ano que vem com a lua cheia em Sagitário, tá? Porque não é só um ponto, né? Aqui tem várias coisas ativando, várias coisas se conectando com esse eixo no nosso mapa. E se para você for relevante, pode ser um momento muito importante na sua vida, inclusive de decisões e reflexões, né, para essas áreas do mapa que representam áreas da vida. Esse ano nós teremos uma lunação ali que encaixou no mês de dezembro também. Então nós vamos falar desta lua nova em Capricórnio, que fica ali bem no finalzinho do ano, né? Nós temos então o início do ciclo capricorniano, mas tá bem interessante da gente entender que essa lua nova em Capricórnio, e que depois se conecta lá com a lua cheia, né, de Capricórnio, em julho de 2025, ela vai ter o regente mudando de tom no meio do caminho. Então é bem interessante para você que está com essa área ativa, ou que tem muita coisa, né, no signo de Capricórnio, observar esse desenvolvimento e qual é o plot twist, né? Qual é o assunto ali que tem uma mudança em relação, claro, a esse processo da alunação no seu mapa entre maio e junho. Porque este Saturno que comanda esta alunação, que está agora em Peixes, ele vai entrar para Áries, tá? Então a gente tem um assunto que se desenvolve, tá? Digamos que essa lua nova em Capricórnio caia na sua casa 10 de carreira, objetivo de vida, né? Então você tem ela desenvolvendo esses assuntos, tá? Lembra que uma lua nova não tem luz, tá? É o sol e a lua ali juntinhos. Então a visibilidade ela vai crescendo, a coisa vai se desenvolvendo, tá? Então, o que está acontecendo na sua carreira? Né? Então, você pega a sua casa 10. Neme para mim a casa 4. Então, o que está acontecendo na sua família, no seu lar, na sua intimidade? Tem alguma coisa com imóvel, né? Elenca as possibilidades que são plausíveis e, óbvio, observe o que está acontecendo na sua vida, porque a astrologia é sobre a vida, tá? E eu vou te instigar a você ir olhando o desenvolvimento disso. Por exemplo, Lua Nova e Capricórnio na 10. Nossa, já estou um tempão querendo fazer uma transição de carreira, estou pensando
Estou um pouco na dúvida ainda, né? Isso já vem vindo, mas agora eu quero realmente focar nesse desenvolvimento. Perceba que esse assunto, a gente tem um regente no signo mutável, que é um processo de transição. Mutabilidade representa o final das estações, então a gente vai ter um desfecho para esse assunto já com uma grande mudança ali entre maio e junho. Isso pode ser uma questão totalmente nova, uma oportunidade nova, uma visão nova para os assuntos da área onde está acontecendo, que no seu caso é casa 10, mas pode ser casa 2, pode ser casa 3, pode ser casa 7, tá? Então, aprenda a olhar de acordo com o mapa, tá? Claro que se pega, então, essa alunação, se ela pega algum ponto relevante, por exemplo, próximo ao grau 9, né, de Capricórnio, nem me tenho minha Vênus a 10 graus de Capricórnio. Tudo bem, então é relevante, né? Então, o que, que representa a Vênus no seu mapa? É o amor. Às vezes não, às vezes Vênus rege a sua casa 4, de imóvel, de propriedade, de terrenos, tá? Então, de novo, veja sempre de acordo com a tua individualidade astrológica para não ficar essa coisa genérica, tá? Neme, então se o regente que é Saturno está a 14 graus e eu tenho, por exemplo, algum ponto próximo do grau 14 de peixes, né? Ou de repente até na própria oposição ali em Virgem, é relevante para mim? Sim, porque a regência bate ali, tá? Então a gente vai cruzando dados aqui até para a gente ir elencando as possibilidades de desenvolvimento para os próximos 6 meses. Eu particularmente gosto de usar esse ciclo das lunações longas e não o período sinódico dos 15 dias, tá? Mas isso faz parte da prática de cada um, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu não vou me apegar às casas, porque isso vai depender em qual lugar do mundo você está. Mas nós vamos observando que nós temos, então, essa alunação aqui de 9, né? Nós temos um aspecto, se eu tenho Saturno a 14, logo essa alunação, ela está em um aspecto aplicativo ao próprio regente, certo? Em sextil. Sextil é o quê? Sextil são 3 signos de distância ou 60 graus, tá? É um aspecto benéfico, porém muito sutil. Ou seja, é uma alunação que a gente tem um movimento e uma mudança que ela representa para as áreas onde ela acontece, mas que precisa de um esforcinho. Não é só porque é Saturno, porque o sextil ele é benéfico, mas ele precisa, às vezes, a gente ir ali, tá, né, focar. Ou às vezes até você ter uma atenção para você ver a percepção de onde as coisas estão acontecendo, porque pode passar batido, tá? Geralmente a gente tem uma tendência a perceber mais quadratura, oposição, porque a gente é humano, né? A hora que bate é que a gente percebe, tá? Então, observa, primeiramente, então, quais são as áreas de Capricórnio e Peixes, tá? Para você conecta esses 2 pontinhos. Se você já for intermediário avançado, se você já fez o curso de promessa natal, você consegue cruzar os pontos, né? Então, por exemplo, digamos que a alunação para você esteja acontecendo na casa 3 e esse Saturno está passando pela 5. Bom, aqui a gente pode ter alguma questão com familiares, com filhos, né? Às vezes pode, o mapa vê pessoas na nossa vida, pode ser alguma viagem que envolve, de repente, parentes, né? Ou os irmãos e filhos. Neme, não tenho filhos, não tenho irmãos, né? O que poderia ser, então? Negócios, tá? Uma viagem de entretenimento, de lazer, tá? Então, você vai cruzando as informações, observando a vida, né? Ah, eu tenho um projeto, por exemplo, onde eu vou fazer um workshop e eu quero utilizar uma questão mais criativa aqui, né? Ótimo, tá? Ah, mas eu não sei muito bem como colocar em prática. Vê essa virada que a gente vai ter para Áries ali, como eu falei, no meio do processo dessa alunação, a partir de maio e junho, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, então, em relação ao mapa natal. Primeiro, a gente tem que identificar. Olha o mapa. Onde que está Capricórnio, que é onde está acontecendo essa alunação? Ah, então Capricórnio está aqui, né? A gente tem essa alunação acontecendo numa casa 8. Aí eu vou elencar, deixa eu pensar, porque a gente tem que ter um objetivo de leitura. Casa 8 representa o quê? Morte, a pessoa vai morrer. Não, calma, todo mundo vai morrer um dia, tá? Mas assim, eu tenho alguma dívida? Eu fiz algum empréstimo? Eu estou pensando em fazer algum empréstimo? Eu estou pensando em fazer algum investimento? Eu estou pensando por exemplo, fazer uma negociação com alguém? Eu sou casada, o meu dinheiro envolve outras pessoas, então o dinheiro do cônjuge. Eu tenho uma relação comercial, o dinheiro do meu sócio, né? Como que estão os impostos, né? Tem alguma coisa para eu pagar? Tem alguma taxa aí que de repente eu não vi? Então a gente vai elencando o que envolve aquele assunto, tá? Eu vou ter que contar, claro, com o que está acontecendo no mapa. Calhou nesse mapa da pessoa estar passando pelo processo do retorno de Saturno, né? Então, lembra que a gente falou, Saturno está aqui por volta de 14 graus, né? Ainda não fez tecnicamente o retorno de Saturno, mas esse Saturno já entrou aqui desde março de 2023. Então, eu tenho assuntos da 8 com assuntos da 10.
tá? Dinheiro, carreira, né? Aqui são situações ocultas também, né? Então, segredos ou coisas que eu não estou enxergando tão claramente. Como a regência leva para uma casa 10, nesse processo da alunação, pode surgir algo que eu não sabia que fica em evidência, que eu tenho visão, né? Se eu tenho, por exemplo, uma negociação de trabalho, tá? Com recursos, né? Às vezes para uma promoção ela estaria aqui, ó, com a entrada na casa 11, que são os ganhos da carreira, tá? Quando eu tenho um salário que já está no meu bolso, que eu já tenho posse, que eu faço o que eu quiser, é casa 2. Mas quando ainda está na promessa, ó, vai ter promoção, hein? Se você atingir as metas, ó, vai chegar aqui, né? Então, observar essa virada que a gente falou ali dentro do processo da alunação de maio, né? Maio para junho. Mas percebam que está começando, ainda que muito sutilmente agora, às vezes pode ser uma negociação, tá? E é claro, por exemplo, aqui a gente bate o olho para ver se tem algum ponto relevante, né? Ah, peraí, essa lua está por volta de 10 graus aqui, certo? Então, se eu tenho uma alunação acontecendo a 9, a lua está em oposição a 10, faz uma oposição, é relevante? Com certeza. Essa lua está em dignidade, tá? É um mapa noturno, então ela é um luminar de referência. Pega o eixo financeiro também. Então já é uma questão que me mostra. A casa 8 tem questão de dinheiro. Essa regência vai mudar para uma casa de ganhos e ainda toca uma lua que tem a ver com os meus ganhos. Aqui pode ser alguma situação financeira que se desenvolve, que começa e não está muito clara, tá? Mas que vai ter um desfecho muito importante ali entre entre maio e abril. E entre maio e abril, entre maio e junho. E lembra que esse Saturno, ele entra aqui, que é o regente da alunação, em Áries, ao mesmo tempo ali no processo, a gente vai ter nesse mapa um Júpiter que entra nessa dignidade. E esse Júpiter rege o próprio Saturno da pessoa. Aqui pode ser, se ela tiver numa negociação que envolve questões financeiras, pode ser algum desfecho para ela. Tende a ser favorável? Tende, mas não quer dizer que não vai precisar de muita negociação. Por quê? Porque Saturno entra na debilidade, ó, o Marte dele tá na debilidade aqui também, tá? Então, às vezes, a gente precisa gastar um pouquinho de saliva para fazer o acordo que seja favorável para a gente, mas tem potencial. E aqui, lembra que a gente está falando de uma alunação de Capricórnio, tá? Visão a longo alcance, né? Às vezes a gente quer resolver situações no imediatismo, sabe? Tirar da frente, como a gente fala. Como a gente também tem muita coisa, como a gente já viu nos trânsitos acontecendo nesse final de ano, é muito mais a gente ficar, como a gente fala, na maciota. Deixa eu observar, né? Deixa eu ver ali, estrategicamente, como que eu poderia conduzir uma negociação, alguma questão financeira aqui, tá? Às vezes pode ser alguma situação que tenha, não sei se a pessoa é casada, porque como a gente vai para um Júpiter que está ligado desculpa, com Saturno, que está ligado a Júpiter, onde que está Júpiter nesse mapa? Casa 7, casamento, o outro, tá? Então, por isso que aqui, já por ter a casa 8 já envolve, tá? Porque não é só o dinheiro da pessoa. Aqui envolve uma negociação que pode ser com uma empresa, dependendo da questão do trabalho, mas pode ser com pessoas, tá? De repente, poxa, eu estou colocando um projeto com alguém, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter um resultado? Tem um potencial, sim, bacana, até para a questão financeira, mas não quer dizer que vai cair no colo, vai ter que ser, ó, muito bem negociado. E aqui é importante olhar, então, o que esse ganho representaria para a pessoa, tá? Como eu falei, não tentar resolver as coisas no rapidão, às vezes só para resolver algo que já está ali parado há um tempo, né? Tá? Então, sempre ter essa visão. Quando envolve Saturno, é sempre bom, né? Pensar, tá, mas lá na frente. Porque às vezes a gente pensa só no ganho imediato, e com Saturno não pode ser assim, tá? Por mais que ele esteja nessa questão de ganhos junto a Júpiter, né? Ele envolve Saturno. Então, assim, eu ganho uma bolada agora, mas ela se esvai muito rápido, ou eu penso lá na frente, às vezes numa construção de um cenário que é muito mais estruturado e muito mais perene também, né? Aí também, claro, depende do que a pessoa quer no momento, tá? Bom, aprenda a olhar de acordo com o seu mapa, com a sua promessa natal, para quando você cruzar as possibilidades, que elas sejam relevantes e plausíveis para o seu contexto de vida.